Vá morar na rua, mãe. A senhora não serve mais para nada aqui. Marcelo disse isso na porta de casa, com os vizinhos todos ali na calçada. Era domingo de tarde, todo mundo voltando da feira. A Sônia de baixo parou com as sacolas na mão. O seu Antônio atravessou a rua devagar, fingindo que não estava ouvindo, mas ouviu tudo. O sol batia forte na minha cara. Eu só conseguia sentir o calor queimando a pele. Marcelo cruzou os braços, encostou no batente e olhou para o celular. Nem me olhou de novo. Eu não chorei na hora. Peguei minha bolsa, virei as costas e desci a escada. Por dentro eu estava caindo, mas por fora eu andei firme. Tinha a aliança do meu marido no dedo, a mesma que eu nunca tirei desde que ele morreu. Eu olhei para ela e pensei, ele não ia acreditar no que o filho dele acabou de fazer. Sabe quando você percebe que virou invisível? Que tudo que você fez, cada conta paga, cada noite acordada, cada sacrifício, sumiu? Eu paguei a casa onde ele mora. Criei ele sozinha depois que o pai morreu. Trabalhei na costura até os dedos incharem. Mas 3 dias depois daquele domingo, Marcelo apareceu na minha porta, de joelhos, implorando perdão, chorando, dizendo que errou, que foi manipulado, que não sabia de nada. Só que ele não sabia o que eu tinha descoberto e o que eu tinha feito. Se você já sentiu isso, fica aqui comigo. Porque essa história vai mostrar o que acontece quando a gente decide não abaixar mais a cabeça. Meu nome é Vera. Tenho 68 anos. Fui costureira a vida toda. Mãos calejadas, dedos tortos de tanto empurrar tecido na máquina. Trabalhei em casa, em ateliê, em fábrica. Onde tinha agulha e linha, eu estava lá. O Marcelo nasceu quando eu tinha 33. O pai dele, o Antônio, era motorista de caminhão. Homem bom, trabalhador, mas a estrada cobrou o preço. Ele morreu num acidente na Regis Bittencourt quando o Marcelo tinha 7 anos, batida frontal. Não sofreu, disseram. Eu sofri por nós dois. De uma hora para outra, virei mãe e pai. A pensão do INSS demorou quase 1 ano para sair. Nesse meio tempo, eu costurava de madrugada. Fazia barra de calça, conserto de vestido, ajuste interno. Ganhava por peça. Quanto mais rápido eu costurava, mais eu ganhava. Teve mês que eu dormi 3 horas por dia. O Marcelo ia para a escola de manhã. Eu deixava o almoço pronto antes de sair. Ele voltava sozinho, esquentava a comida, fazia a lição. Criança de 8 anos fazendo coisa de adulto. Eu sentia o peito apertar toda vez que pensava nisso. Mas não tinha escolha. Quando ele fez 15 anos, eu vendi a aliança de formatura que meu pai tinha me dado. Era ouro maciço, com uma pedra verde no meio. Vendi para pagar o cursinho de informática dele. Ele queria trabalhar com computador. Eu nem sabia direito o que era aquilo, mas se o menino queria, eu ia dar. Aos 18, ele conseguiu o primeiro emprego, suporte técnico numa empresa pequena. Não ganhava muito, mas ele estava feliz. Eu também. Via que o sacrifício tinha valido a pena. Juntei dinheiro durante 10 anos para dar entrada num apartamento para ele. Não era grande, mas era dele. 2 quartos, sala, cozinha, no nome dele. Eu assinei como fiadora, mas o sonho era que ele tivesse o dele. Eu continuei morando de aluguel. Não me importava. Mãe é assim. Nossa relação sempre foi boa. Ele me ligava todo dia, passava aqui em casa no fim de semana. A gente assistia filme junto, comia pipoca. Ele me chamava de velhinha. Eu fingia que ficava brava. Era leve, era bom. Até que ele conheceu a Cristiane. No começo, eu fiquei feliz. Achei que ele ia ter uma família, que eu ia ter netos. Ela era bonita, bem arrumada, trabalhava num escritório. Ele estava apaixonado. Quando me apresentou, ela foi educada. Sorriso no rosto, aperto de mão firme. Mas o olho dela tinha algo frio. Eu não soube explicar na época. Só senti. 6 meses depois, eles casaram. Foi simples, no civil, só família próxima. Eu fiz o vestido dela. Passei uma semana inteira bordando. Ela agradeceu, mas sem olhar direito para o meu rosto. No primeiro ano, estava tudo bem. Eles vinham aqui, eu ia lá. Normal. Mas aí começaram as mudanças pequenas.
Cristiane sempre tinha uma desculpa para eu não ficar muito tempo na casa deles. Ah, dona Vera, a gente vai sair agora. A gente tem compromisso. Marcelo está cansado. Marcelo nunca tinha estado cansado demais para conversar comigo, mas agora estava. Um dia, eu levei marmita para ele. Fiz aquele estrogonofe que ele adora desde criança. Toquei a campainha. Cristiane abriu a porta, olhou para a marmita e disse: Dona Vera, o Marcelo está de dieta. A gente não come mais essas coisas. Ela não me convidou para entrar. Ficou na porta de braços cruzados. Eu fiquei ali, segurando o pote quente, sentindo o vapor subindo na minha cara. Voltei para casa com a comida inteira. Sentei na mesa e comi sozinha. Foi aí que eu comecei a perceber. Algo estava mudando. E não era para melhor. As visitas foram ficando cada vez mais raras. Eu ligava, Marcelo dizia que estava ocupado. Eu mandava mensagem, demorava horas para responder. Quando respondia, era curto. Tô bem, mãe. Depois a gente conversa. Cristiane engravidou no 2º ano de casamento. Quando Marcelo me contou, eu chorei de felicidade. Ia ser vovó. Finalmente, comprei roupinha, manta, chupeta. Guardei tudo numa caixa. Esperei o dia de levar. O bebê nasceu. Um menino, Gabriel. Eu fui no hospital no dia seguinte. Levei as coisas que tinha comprado. Cristiane estava na cama, o bebê no berço ao lado. Ela olhou para a sacola e disse: Ah, dona Vera, a gente já tem tudo isso, mas obrigada. Nem abriu. Deixou no canto. Marcelo estava no corredor, conversando com os sogros dela. Quando me viu, acenou de longe. Não veio falar comigo. Fiquei 10 minutos. Voltei para casa com a sacola na mão. As roupinhas ficaram guardadas no armário. Nunca usei. Nos primeiros meses, eu tentava visitar. Ligava antes, avisava. Marcelo, posso passar aí para ver o Gabriel? Ele sempre tinha uma desculpa. Hoje não dá, mãe. Ele está dormindo. A Cristiane está cansada. Quando eu finalmente conseguia ir, era rápido. Eu entrava, pegava o bebê no colo por 5 minutos. Cristiane ficava do lado, olhando o relógio. Dona Vera, ele vai mamar agora. Dona Vera, ele precisa dormir. Eu devolvia meu neto como se fosse algo emprestado. Um dia, eu estava lá. Cristiane pediu para eu lavar a louça da pia enquanto ela trocava o Gabriel. Eu lavei. Depois ela pediu para eu passar um pano na cozinha. Eu passei. Marcelo chegou do trabalho, me viu com o pano na mão e não disse nada. Quando fui embora, percebi. Eu não era mais a avó. Eu era a empregada. Na semana seguinte, levei um cobertor de crochê que tinha feito para o Gabriel. Levei 3 meses fazendo. Escolhi azul clarinho, ponto delicado, borda reforçada. Entreguei na mão da Cristiane. Ela olhou, disse, que bonitinho, e colocou no sofá. 2 semanas depois, fui lá de novo. O cobertor estava no lixo, na área de serviço, rasgado. Cristiane disse que tinha manchado e que não compensava lavar. Não compensava lavar uma coisa que eu tinha passado 3 meses fazendo. Peguei o cobertor do lixo. Levei para casa. Lavei. Guardei. Foi nesse dia que eu comecei a anotar as coisas. Peguei um caderno velho que tinha aqui, escrevi a data. 15 de março. Cobertor no lixo. Parecia bobagem, mas eu senti que precisava. Alguma coisa dentro de mim estava dizendo: guarda isso. Você vai precisar. Os meses foram passando. Eu via o Gabriel crescer por foto no WhatsApp. Cristiane postava tudo. Aniversário, passeio, primeira papinha. Eu via tudo pela tela do celular. Nunca estava lá. No aniversário de 1 ano dele, eu não fui chamada. Descobri pela foto. Festa grande, balões, bolo, família toda. A família dela. Eu não estava. Mandei mensagem pro Marcelo. Filho, por que eu não fui avisada da festa? Ele demorou 6 horas para responder. Foi corrido, mãe. Não deu tempo de avisar todo mundo. Todo mundo menos eu. Anotei no caderno. Aniversário do Gabriel. Não fui chamada. 1 mês depois, eles precisaram viajar. Cristiane me ligou. Dona Vera, a senhora pode ficar com o Gabriel no fim de semana? A gente precisa resolver umas coisas. Fiquei. Cuidei dele o fim de semana inteiro. Dei banho, troquei fralda, fiz comida, coloquei para dormir.
Quando eles voltaram no domingo à noite, Cristiane pegou o menino e disse: "Obrigada, viu? A gente precisava desse descanso." Descanso. Eu tinha 78 anos, tinha cuidado de uma criança de 1 ano o fim de semana inteiro, e ela agradeceu pelo descanso dela. Não me pagaram nada, não me ofereceram nem um almoço. Anotei: fim de semana com Gabriel, babá gratuita. Foi aí que eu entendi. Eu só servia quando eles precisavam, quando era conveniente, quando tinha trabalho para fazer. Continuei anotando. Cada vez que eu ia lá e era tratada como empregada, cada vez que eles pediam favor e não agradeciam, cada vez que eu era excluída e descobria depois. O caderno foi enchendo. Eu não sabia ainda o que ia fazer com aquilo, mas alguma coisa me dizia: isso vai importar. Guarda tudo. E eu guardei. 2 meses depois do aniversário do Gabriel, Marcelo me ligou. Era quinta-feira, quase 9 da noite. Ele nunca ligava nesse horário. "Mãe, eu preciso de um favor." Meu coração apertou. Quando o filho pede favor, mãe não nega. Mas alguma coisa na voz dele estava estranha. "Eu preciso que a senhora assine uns papéis." "Que papéis, filho?" "É do apartamento. A gente vai refinanciar, melhorar as parcelas, mas como a senhora é fiadora, precisa assinar." Fiadora. Eu era mesmo. Tinha assinado 10 anos atrás, quando ele não tinha renda suficiente sozinho. Coloquei meu nome, minha aposentadoria como garantia, para ele ter o dele. "Tá bom, filho. Quando você quer que eu assine?" "Amanhã. A Cristiane leva os papéis aí." No dia seguinte, Cristiane apareceu, sem o Gabriel, sem o Marcelo, sozinha, trazia uma pasta preta, entrou, nem esperou eu oferecer café. "Dona Vera, é rapidinho, a senhora só assina aqui, aqui e aqui." Ela abriu a pasta. Eram várias folhas. Muitas. Eu peguei a primeira, comecei a ler. "Não precisa ler tudo, Dona Vera. É padrão, termo do banco." Mas eu li. E vi uma palavra que me gelou. Transferência de titularidade. "Cristiane, isso aqui não é refinanciamento. Isso é transferência." Ela suspirou, impaciente. "É que a gente vai colocar no nome dos dois. Era só no nome do Marcelo. Agora vai ser dos dois. Mas precisa tirar a senhora como fiadora antes. É procedimento." "E depois eu volto como fiadora." "Não precisa, Dona Vera. A gente já tem renda suficiente agora." Olhei para ela. Olhei para o papel. Alguma coisa não estava certa. "Eu vou mostrar para o Marcelo antes." O rosto dela mudou. A educação caiu. "Dona Vera, o Marcelo pediu para a senhora assinar. Ele está no trabalho. Não tem tempo para isso." "Então espera ele chegar. Eu assino depois." Cristiane pegou a pasta de volta. Não disse tchau. Bateu a porta. Eu fiquei com aquilo na cabeça o dia inteiro. À noite, tentei ligar para o Marcelo. Não atendeu. Mandei mensagem. Nada. No dia seguinte, fui até a casa deles. Toquei a campainha. Ninguém atendeu. O carro estava na garagem. Eles estavam lá dentro. Voltei para casa, sentei na mesa, peguei o caderno. Escrevi. Cristiane trouxe papéis de transferência. Disse que era refinanciamento. Mentiram. Foi aí que eu decidi procurar ajuda. Lembrei do Dr. Roberto. Ele tinha sido advogado do meu marido anos atrás. Um homem sério, de confiança. Procurei o número dele numa agenda velha. Liguei. Ele me atendeu. Marquei para ir no escritório dele na segunda. Levei os papéis que a Cristiane tinha deixado. Ela tinha esquecido uma cópia na mesa. Eu guardei. Dr. Roberto leu tudo. Devagar. Depois tirou os óculos e me olhou. Dona Vera, isso aqui não é refinanciamento. Eles estão tirando a senhora como fiadora para vender o apartamento. Meu estômago revirou. Vender? Sim. E se a senhora assinar isso, perde qualquer direito. A senhora deu entrada nesse imóvel? Dei. 40 mil reais. Dinheiro que juntei durante anos. A senhora tem como provar? Eu tinha. Guardei o recibo do banco. Guardei o contrato antigo. Guardei tudo. Mostrei para ele. Ele olhou, balançou a cabeça. Dona Vera, legalmente, como o apartamento está no nome dele, a senhora não tem direito direto sobre o imóvel. Mas a senhora pode provar que contribuiu. Isso muda tudo.
O que eu faço? Primeiro, não assina nada. Segundo, a gente vai fazer um levantamento completo. Quanto a senhora deu, quanto a senhora ajudou, e vamos proteger isso. Saí do escritório dele com o peito apertado, mas também com clareza. Eles não estavam tentando me proteger. Estavam tentando me tirar do caminho. Cheguei em casa e abri o armário. Peguei a caixa onde guardava tudo. Recibos, extratos, mensagens impressas. Tinha coisa de 10 anos ali dentro. Sentei no chão da sala e separei tudo. Cada pagamento que fiz, cada vez que ajudei, cada centavo que saiu da minha conta para a conta dele. Não era só a entrada. Eu tinha pagado parcela atrasada, tinha pagado IPTU, tinha dado dinheiro para móvel, para reforma, para tudo. Somei, no papel, com a calculadora velha que tenho aqui, 87 mil reais. Eu tinha dado 87 mil reais ao longo de 10 anos. E agora eles queriam me tirar. Queriam vender. Sem me avisar. Sem me pagar de volta. Peguei o caderno de novo. Escrevi tudo. Com data, com valor, com prova. Dr. Roberto tinha me dito uma coisa antes de eu sair. Dona Vera, a senhora vai precisar ser forte. Porque quando a gente mexe nisso, a família reage. E nem sempre é bonito. Eu sabia, mas não tinha mais volta. Eles tinham escolhido me tratar assim. Agora eu ia me proteger e ia mostrar para eles que mãe pode ser invisível. Mas não é burra. Foi no domingo seguinte, dia de feira. Eu acordei cedo, como sempre. Fui comprar verdura, fruta, as coisas da semana. Voltei pelas 10 da manhã. Quando cheguei na minha rua, vi o carro do Marcelo parado na frente do meu prédio. Ele estava encostado no capô. Cristiane do lado, os dois me esperando. Meu coração acelerou. Pensei que talvez ele tivesse vindo pedir desculpa, explicar, conversar, mas quando cheguei perto, vi o rosto dele. Estava fechado, duro. Mãe, a gente precisa conversar. Tinha gente na calçada. A Sônia, minha vizinha de baixo, estava varrendo a porta. O seu Antônio do outro lado da rua, regando as plantas, a dona Edna passando com a netinha. Vamos subir, filho, a gente conversa lá em cima. Não, é aqui mesmo. Cristiane cruzou os braços. O olhar dela estava diferente. Não tinha mais educação nenhuma. Larguei as sacolas no chão. Tá bom, fala. A senhora não vai assinar os papéis? Não vou, Marcelo, porque não é refinanciamento. Vocês querem vender o apartamento. Ele olhou para Cristiane. Ela revirou os olhos. E daí? É o apartamento dele. Ele pode vender se quiser. Eu dei entrada naquele apartamento. Paguei mais de 80 mil reais nesses anos. Ele não vendeu ainda porque eu não deixei. Marcelo deu um passo para frente. A senhora deu porque quis. Ninguém pediu. As palavras bateram no meu peito como soco. Como assim ninguém pediu? Você era meu filho. Eu quis que você tivesse a sua casa. E eu tenho. Agora eu decido o que fazer com ela. A voz dele estava alta. A Sônia parou de varrer. O seu Antônio atravessou a rua devagar, ficou perto. A dona Edna segurou a neta e ficou parada na calçada. Marcelo, eu não vou assinar. Não enquanto vocês não devolverem o que eu investi. Cristiane soltou uma risada curta, seca. Devolver? A senhora acha que a gente tem 80 mil reais para dar para a senhora? Então não vendam. A gente precisa vender. A gente vai comprar uma casa maior para o Gabriel crescer. A senhora não vai atrapalhar isso. Senti o sangue subir. Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Eu não estou atrapalhando nada. Eu estou me protegendo. Marcelo explodiu. Se protegendo? A senhora está sendo egoísta, sempre pensando em si mesma. A gente precisa dessa venda e a senhora, como sempre, quer ser o centro das atenções. Eu congelei. Marcelo, eu nunca pedi nada de você. Só estou pedindo o que é meu. Ele chegou mais perto, o rosto vermelho, os olhos duros, e disse alto para a rua inteira ouvir. Vá morar na rua, mãe. A senhora não serve mais para nada aqui. O silêncio caiu. Pesado. Ninguém se mexeu. A Sônia largou a vassoura no chão. O seu Antônio abaixou a cabeça. A dona Edna tampou a boca. Eu olhei para o meu filho, para o homem que eu criei, para o menino que eu alimentei, vesti, protegi,
e não reconheci nada nele. Não chorei, não gritei, não bati. Peguei minhas sacolas do chão, olhei para ele uma última vez e virei as costas. Subi a escada devagar. Entrei no apartamento, fechei a porta, coloquei as sacolas na mesa, sentei, e aí, só aí, eu deixei as lágrimas caírem. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. Não era só tristeza, era decisão. Eles tinham me humilhado na frente de todo mundo. Tinham me jogado fora como se eu não valesse nada. Agora, eles iam descobrir quem eu realmente era. Fiquei sentada na cadeira da cozinha não sei quanto tempo. As sacolas da feira ainda estavam na mesa. A alface murchando, o tomate esquentando. Eu não me mexi. Olhei para o relógio. 12:15. Tinha passado mais de 1 hora ali, parada. Levantei. Guardei as compras. Lavei o rosto. Olhei no espelho. Meus olhos estavam inchados, vermelhos, mas eu não ia chorar mais. Peguei o caderno, sentei de novo, escrevi a data. Domingo 22 de abril, humilhação pública. Vá morar na rua, mãe. Fechei o caderno. Respirei fundo e pensei, chega. Fui até o armário do quarto. Abri a porta. Lá no fundo, embaixo das cobertas velhas, estava a caixa de sapato onde eu guardava tudo. Papéis, recibos, extratos, coisas que eu tinha juntado ao longo dos anos sem saber direito por quê. Agora eu sabia. Trouxe a caixa para a sala. Coloquei na mesa. Abri. A primeira coisa que peguei foi o contrato do apartamento. Amarelado, dobrado nas pontas. Assinado por mim como fiadora. Data: 15 de junho de 2015. Marcelo tinha 25 anos. Eu, 58. Embaixo, o recibo da entrada. 40 mil reais. Transferência bancária da minha conta para a conta dele. Guardei o comprovante. Sempre guardei tudo. Continuei tirando papel por papel. Recibo de pagamento de parcela atrasada. 3 vezes eu paguei. 2.500 cada. 7.500 no total. Recibo do IPTU de 2018. Ele não tinha dinheiro. Eu paguei. R$ 1.200. Nota fiscal da geladeira que comprei quando ele se mudou. R$ 2.000. Nota do sofá. 3.000. Transferências avulsas. Para ajudar com a conta de luz, mãe. Para consertar o chuveiro. Para comprar tinta. 500 aqui. 800 ali. 1.200. 700. Fui somando. Peguei uma folha em branco. Fiz 3 colunas. Data. Descrição. Valor. Fui preenchendo linha por linha. Cada transferência. Cada pagamento. Cada ajuda. Levei 2 horas. Quando terminei, olhei para o total. R$ 89.340. Quase 90 mil. 10 anos da minha vida. 10 anos de costura, de aposentadoria curta, de dinheiro contado. Tudo investido nele. Peguei o celular. Fui nas mensagens antigas. Procurei as conversas com Marcelo. Tinha muita coisa deletada, mas algumas eu tinha salvado. Mãe, muito obrigado por pagar a parcela. Eu te pago mês que vem. Nunca pagou. Valeu pela ajuda com o IPTU. Tá difícil aqui. Não era difícil. Ele e Cristiane viajaram pra praia naquele mesmo mês. Vi as fotos no Instagram dele. Salvei print de tudo. Cada mensagem que provava que ele pediu, que eu dei, que ele prometeu devolver e não devolveu. Depois fui nas fotos. Encontrei uma do dia que entreguei as chaves do apartamento para ele. Ele segurando as chaves, sorrindo. Eu do lado, feliz, achando que estava dando o mundo pro meu filho. Guardei a foto, peguei o caderno de anotações, reli tudo, as humilhações, as exclusões, as mentiras, os dias que cuidei do Gabriel de graça, as vezes que fui tratada como empregada. Tinha data, tinha detalhe, tinha tudo. Separei os documentos em 3 pilhas. Primeira pilha, provas financeiras, recibos, transferências, notas fiscais, tudo que provava quanto eu investi. Segunda pilha, mensagens e prints, tudo que mostrava que ele pediu, prometeu e não cumpriu. Terceira pilha, anotações pessoais, o caderno com as humilhações, os dias que eu fui invisível, as vezes que usei meu neto como desculpa para me controlar. Coloquei tudo em pastas separadas.
transparentes, organizadas, cada uma com etiqueta. Peguei meu celular de novo. Liguei para o Dr. Roberto. Era domingo, mas ele tinha me dado o número pessoal. Disse que era para ligar se precisasse. Ele atendeu. Dona Vera? Doutor, eu preciso marcar com o senhor essa semana. Urgente. O que aconteceu? Ele me humilhou na rua, na frente dos vizinhos. Disse para eu ir morar na rua. Silêncio do outro lado. Dona Vera, a senhora está bem? Estou, mas agora eu vou agir. E preciso da ajuda do senhor. Segunda-feira, 9 da manhã. Traz tudo que a senhora tem. A gente vai resolver isso. Desliguei. Olhei para as pastas na mesa. Olhei para o celular. Olhei para o caderno. Não era só sobre dinheiro. Era sobre respeito, sobre dignidade, sobre mostrar para ele que mãe pode perdoar muita coisa. Mas não tudo. Ele tinha me jogado fora. Tinha me humilhado. Tinha esquecido de tudo que eu fiz. Agora ele ia lembrar. Do jeito mais difícil. Guardei as pastas dentro de uma bolsa grande. Fechei. Coloquei no armário. Sentei de novo. Respirei. Senti algo diferente no peito. Não era mais dor. Era força. Segunda-feira, eu ia começar a me proteger. E eles não faziam ideia do que estava por vir. Segunda-feira, 8h30 da manhã. Eu estava na frente do escritório do Dr. Roberto. Prédio antigo no centro, 3º andar. Subi de elevador, bolsa pesada no ombro. Dentro estavam as 3 pastas. A secretária me recebeu. Dona Vera, pode entrar, ele está te esperando. Dr. Roberto levantou quando me viu. Cabelo grisalho, óculos de grau, terno simples. Conhecia ele há mais de 20 anos. Foi ele quem ajudou meu marido com a documentação do caminhão. Homem sério, de palavra. Senta, Dona Vera. Café? Não, obrigada. Sentei. Coloquei a bolsa na mesa. Tirei as pastas. Trouxe tudo. Ele pegou a primeira pasta. Abriu. Começou a ler. Devagar. Ia passando papel por papel. Recibo. Extrato. Transferência. Nota fiscal. Demorou 15 minutos. Não falou nada. Só lia. De vez em quando fazia uma anotação num bloquinho do lado. Quando terminou a primeira pasta, pegou a segunda. As mensagens, os prints, as promessas não cumpridas. Balançou a cabeça. Pegou a terceira. O caderno. Leu as anotações, as datas, as humilhações. Tirou os óculos. Esfregou os olhos. Olhou para mim. Dona Vera, isso aqui é muito mais sério do que eu imaginava. Eu sei. A senhora tem 89 mil reais documentados, com provas, recibos originais, transferências rastreáveis. Isso não é favor de mãe. Isso é investimento. E investimento se devolve. Eles querem vender sem me pagar. Não vão conseguir. Vou entrar com uma notificação extrajudicial hoje mesmo. Bloqueio de venda. Eles não vão poder vender esse apartamento enquanto não acertarem com a senhora. Respirei fundo. Era o que eu precisava ouvir. Ele continuou. Mas tem uma coisa aqui que me preocupa. O quê? Ele pegou um dos papéis, a cópia do documento que Cristiane tinha trazido. Esse papel que ela trouxe para a senhora assinar. Não é só transferência de titularidade. Tem uma cláusula aqui, bem pequena no rodapé. Aproximei para ver. Diz que a senhora renuncia a qualquer direito sobre o imóvel, passado, presente e futuro. Se a senhora tivesse assinado isso, Dona Vera, perderia tudo. Não poderia mais cobrar nada, nem na justiça. Senti um frio na barriga. Eles sabiam? Sabiam e tentaram te enganar. Isso não é só ganância, é má fé. E má fé a gente combate com dureza. Ele pegou um papel em branco, começou a escrever. Vou montar um plano em 3 frentes: legal, social e emocional. A senhora precisa estar preparada para as 3. Estou? Frente legal. Hoje eu protocolo a notificação. Eles vão receber em 2 dias. Vão saber que a venda está bloqueada. Vão ter que sentar para negociar. Se não negociarem, a gente entra com ação de ressarcimento. A senhora tem prova suficiente. A chance de ganhar é alta. Anotei mentalmente cada palavra. Frente social. Eles vão reagir. Vão tentar te desmoralizar.
Vão dizer que você está inventando, que é coisa de mãe ressentida, que você quer atrapalhar a vida deles. A senhora precisa estar firme, não rebater, não entrar em briga. Deixa a justiça falar. Entendi. E tem os vizinhos, eles viram o que aconteceu domingo. Isso é bom, testemunhas. Se precisar, a gente chama eles, mas não força, deixa natural. Ele parou, olhou para mim. Frente emocional é a mais difícil, porque envolve o Gabriel. Meu peito apertou. Eles vão usar ele. Vão dizer que você está prejudicando seu neto, que você está tirando a casa dele. Vão te fazer sentir culpa. A senhora precisa estar preparada para isso. Engoli seco. Eu sei que é o seu neto. Eu sei que a senhora ama ele. Mas a senhora não está tirando nada de ninguém. A senhora está se protegendo. E proteger a si mesma não é egoísmo. É sobrevivência. As lágrimas começaram a subir. Segurei. Dona Vera, a senhora vai ter que colocar limites. Com o Marcelo, com a Cristiane. E possivelmente com o acesso ao Gabriel. Não porque a senhora quer, mas porque eles vão usar isso contra a senhora. Eu entendo. Ele continuou escrevendo. Depois me entregou uma folha. Esse é o resumo do plano. Leia em casa, com calma. Qualquer dúvida me liga. A notificação sai hoje. Eles vão receber na quarta ou quinta. Quando receberem, eles vão te procurar. Não atende. Não responde mensagem. Qualquer contato encaminha para mim. Eu sou seu advogado agora. Tudo passa por mim. Peguei a folha. Dobrei. Guardei na bolsa. Quanto eu te devo, doutor? Nada ainda. Quando a gente resolver isso, a gente acerta. Mas não se preocupa com isso agora. Eu preciso pagar. Não quero favor. Ele sorriu. Dona Vera, o seu marido me ajudou quando eu estava começando. Me indicou para metade dos caminhoneiros da cidade. Eu devo para ele. E agora eu pago ajudando a senhora. Me levantei. Estendi a mão. Ele apertou. Obrigada, doutor. A senhora é forte, Dona Vera. Mais forte do que imagina. Agora vai para casa, descansa e se prepara, porque quando eles receberem essa notificação, o jogo muda. Saí do escritório com a bolsa mais leve. Não porque tirei as pastas, mas porque dividi o peso. Desci para a rua. O sol estava forte. Parei na calçada. Respirei. Pela primeira vez em meses, eu não estava sozinha. Tinha alguém do meu lado. Alguém que acreditava em mim. Mas eu sabia que o mais difícil ainda estava por vir. Quando Marcelo recebesse aquela notificação, ele ia surtar, ia vir atrás de mim, ia tentar me convencer, me ameaçar, me quebrar. Mas eu não ia ceder. Não dessa vez. Voltei para casa. Guardei a folha com o plano dentro da gaveta. Li 3 vezes antes de dormir. Agora era só esperar. Esperar a bomba estourar. E quando estourasse, eu ia estar pronta. Quarta-feira. 3 dias depois daquele domingo. A notificação tinha sido entregue na terça à noite. Dr. Roberto me ligou confirmando. Dona Vera, eles receberam. Agora é esperar. Não precisei esperar muito. Na manhã de quarta, meu celular explodiu. 8 ligações do Marcelo. 15 mensagens. Todas em caixa alta. Mãe, o que a senhora fez? Liga para mim agora. A gente precisa resolver isso. Não respondi nenhuma, como o doutor tinha pedido. Bloqueei as notificações, coloquei o celular no silencioso. Fui até o banheiro. Tomei banho, demorado, água quente, lavei o cabelo, sequei devagar. Olhei no espelho. Meu rosto estava mais magro, os olhos fundos, mas tinha algo diferente ali. Não era tristeza, era determinação. Voltei para o quarto, abri o armário, escolhi uma roupa simples, calça preta, blusa branca. Nada chamativo, nada que desviasse a atenção. Me vesti. Passei batom. Coloquei a aliança do meu marido no dedo. A mesma que eu nunca tirei. Fui até a sala. Peguei as pastas, revisei tudo de novo. Recibos organizados, mensagens impressas, caderno com as anotações, tudo em ordem, tudo pronto. Guardei dentro de uma pasta preta. Simples, discreta, mas pesada. Pesada de verdade. Sentei no sofá, fechei os olhos. Respirei fundo 3 vezes. Ensaiei mentalmente a entrada. O que eu ia dizer, como eu ia dizer.
Imaginei a cara do Marcelo, a reação da Cristiane, o silêncio depois. Não ia gritar, não ia chorar, não ia implorar, ia só mostrar. Mostrar o que eles tinham feito, mostrar quem eu realmente era. Olhei para o relógio, 2 da tarde. Era a hora. Levantei, peguei a bolsa, coloquei a pasta dentro, peguei a chave, olhei para o apartamento. Minha casa. Pequena, simples, mas minha. Pensei, não importa o que acontecer, eu volto aqui, inteira. Fechei a porta. Desci as escadas. A Sônia estava na porta dela. Me viu. Abriu a boca para falar alguma coisa. Eu balancei a cabeça. Ela entendeu. Ficou quieta. Só acenou. Eu acenei de volta. Saí na rua. O sol batia forte. O mesmo sol de domingo. Mas hoje eu estava diferente. Mais leve, mais firme. Caminhei até o ponto de ônibus. Sentei no banco. Esperei. O ônibus demorou 10 minutos. Subir. Passei o cartão. Sentei perto da janela. O caminho até a casa do Marcelo levava 20 minutos. 20 minutos para pensar, para respirar, para me preparar. Olhei pela janela. Lojas passando, pessoas na rua. Vida normal. Enquanto a minha estava prestes a mudar. Desci 2 pontos antes. Preferi andar. Precisava do ar. Precisava da caminhada. A rua dele era calma. Árvores nas calçadas. Carros estacionados. Crianças brincando no fim da quadra. Vi a casa. Portão verde. Janela da sala. O carro dele na garagem. Eles estavam lá. Parei na frente. Segurei a alça da bolsa com força. Respirei. 1, 2, 3 vezes. Coloquei a mão no portão. Empurrei. Ele abriu com um rangido leve. Subi os 3 degraus até a porta. Toquei a campainha. Esperei. Ouvi passos lá dentro. A porta se abriu. Era Marcelo. O rosto dele estava tenso, vermelho, os olhos arregalados. Mãe. Olhei para ele, firme, sem medo. Oi, filho. A gente precisa conversar. Entrei. Marcelo recuou. Cristiane estava no sofá, de braços cruzados. O Gabriel não estava. Melhor assim. Fechei a porta atrás de mim. Fiquei em pé. Não sentei. Não tirei a bolsa do ombro. Marcelo falou primeiro, a voz tremendo. Mãe, o que é isso? Bloqueio de venda? A senhora entrou com um advogado contra mim? Entrei. Por quê? A gente é família. Exatamente. Por isso eu esperava ser tratada como família. Cristiane levantou do sofá. Dona Vera, a senhora está exagerando. Isso tudo por causa de uns papéis? Não, por causa de 89 mil reais. Silêncio. Marcelo piscou. Como assim 89 mil? Tirei a bolsa do ombro, coloquei na mesa de centro, abri, tirei a pasta preta, coloquei em cima. Entrada do apartamento, 40 mil. Tenho o recibo. Tirei o papel, coloquei na mesa. 3 parcelas atrasadas que eu paguei quando você não tinha dinheiro. 7.500. Tenho os comprovantes. Coloquei os 3 recibos ao lado. IPTU de 2018. 1.200. Você disse que estava apertado. Eu paguei. Mais um papel. Geladeira, 2.000. Sofá, 3.000. Fogão, 1.800. As notas fiscais foram se empilhando na mesa. Marcelo olhava, parado. Cristiane também. Continuei. Transferências. 52 ao longo de 10 anos. Para conta de luz, para conserto, para reforma, para tudo que vocês pediam. Tenho extrato de cada uma. Tirei a folha com a lista. Coloquei na frente dele. Soma tudo, Marcelo. 89.340 reais. Ele pegou a folha. Começou a ler. Os olhos correndo linha por linha, a mão tremendo. Mãe, mas isso foi ajuda. A senhora deu porque quis. Dei, porque você era meu filho, porque eu achei que estava construindo o seu futuro. Mas não era isso que vocês estavam fazendo, né? Peguei outro papel, a cópia do documento que Cristiane tinha trazido. Isso aqui. Vocês me trouxeram dizendo que era refinanciamento, mas não era. Era para eu assinar e perder todo o direito sobre o que investi. Joguei o papel na mesa. Vocês tentaram me enganar, me fazer assinar algo sabendo que eu perderia tudo.
Cristiane deu um passo à frente. A gente não tentou enganar ninguém. A gente só queria facilitar o processo. Olhei para ela, direto nos olhos. Facilitar? Tem uma cláusula no rodapé desse papel dizendo que eu renuncio a qualquer direito passado, presente e futuro sobre esse imóvel. Se eu tivesse assinado, vocês vendiam, embolsavam tudo e eu ficava sem nada. Marcelo olhou para Cristiane. Você me disse que era só transferência. Ela desviou o olhar. Continuei. Mas não é só sobre dinheiro. É sobre como vocês me trataram. Peguei o caderno. Abri na primeira página. 15 de março. Cobertor que eu fiz para o Gabriel. 3 meses de trabalho. Cristiane jogou no lixo. Disse que manchou e não compensava lavar. Virei a página. Aniversário de 1 ano do Gabriel. Eu não fui chamada. Descobri pela foto no Instagram. Família inteira estava lá. Menos eu. Virei outra página. Fim de semana inteiro cuidando do Gabriel. Dei banho, troquei fralda, fiz comida. Vocês voltaram e me agradeceram pelo descanso de vocês. Não me pagaram, não me ofereceram nem um prato de comida. A voz do Marcelo saiu baixa. Mãe, eu não sabia... Sabia, Marcelo. Você estava lá, você viu. E não fez nada. Virei mais uma página. Toda vez que eu ia visitar, era tratada como empregada. Lava a louça, dona Vera. Passa um pano na cozinha. Dobra as roupas. Meu filho me via fazendo isso e não dizia nada. Fechei o caderno. Coloquei na mesa. E no domingo? Domingo você me disse na frente de todo mundo para ir morar na rua. Disse que eu não servia para nada. Marcelo abaixou a cabeça. Eu estava nervoso. Eu não quis dizer... Quis e disse. E todo mundo ouviu. O silêncio pesou. Cristiane estava encostada na parede agora. Marcelo sentou no sofá, as mãos na cabeça. Mãe, desculpa. Eu errei. A gente errou. Errar é esquecer meu aniversário. Errar é não ligar de volta. O que vocês fizeram não foi erro. Foi escolha. Peguei mais um papel. O último. Sabe o que mais eu descobri? Que vocês já tinham outro comprador. Já tinham fechado o negócio. 750 mil reais. Vocês iam vender, pegar o dinheiro e sumir. Sem me avisar. Sem me pagar. Cristiane explodiu. E a gente precisava. A gente precisa de uma casa maior. O Gabriel está crescendo. A senhora quer que a gente fique preso aqui por causa de uma grana que a senhora deu há 10 anos? Olhei para ela, firme. Não é sobre prender ninguém. É sobre respeitar. Eu não pedi para vocês não venderem. Pedi para ser incluída, para receberem o que eu investi. Mas vocês tentaram me tirar do caminho. Marcelo levantou. Mãe, quanto a senhora quer? A gente paga. A gente dá um jeito. Não é sobre quanto eu quero. É sobre quanto é meu. Peguei a calculadora do celular. Mostrei para ele. 89 mil investidos. Juros de mercado dos últimos 10 anos. Correção monetária. 132 mil reais. É isso que vocês me devem. Cristiane deu uma risada nervosa. 132 mil? A senhora tá louca. Não estou. Estou sendo justa. Meu advogado calculou. Se vocês venderem por 750 mil, pagam o financiamento, sobra 500. Tiram 132 para mim. Ainda ficam com quase 400. Dá para comprar a casa que vocês querem. Marcelo olhou para Cristiane. Ela olhou para ele. Nenhum dos dois falou. Continuei. Mas tem uma condição. Eu quero acesso livre ao Gabriel. Sem controle. Sem hora marcada. Sem desculpa. Ele é meu neto. E eu não vou deixar vocês me tirarem dele. Cristiane cruzou os braços de novo. A senhora acha que vai conseguir isso na justiça? Vou. Tenho provas de alienação parental, de exclusão deliberada, de uso do Gabriel para me controlar. Meu advogado já preparou. Se vocês não aceitarem o acordo, a gente vai para tribunal. E lá, todo mundo vai saber o que vocês fizeram. Marcelo se levantou, veio até mim. Mãe, por favor, não precisa disso. A gente resolve, a gente paga, a gente acerta tudo. Olhei para ele, pro meu filho, o menino que eu criei, e vi um homem que eu não conhecia mais. Marcelo, eu te amei a vida inteira, te protegi, te dei tudo que eu tinha, e você me jogou fora como lixo.
Lágrimas começaram a descer no rosto dele. Mãe, eu sinto muito. Eu fui fraco. Eu deixei as coisas acontecerem. Deixou. E agora vai ter que consertar. Peguei a bolsa, coloquei a pasta de volta. Olhei para as duas pessoas na minha frente. Vocês têm 7 dias para responderem à proposta do meu advogado. Se aceitarem, a gente faz um acordo. Eu libero a venda, vocês me pagam, e eu tenho o direito de ver meu neto quando eu quiser. Se não aceitarem, a gente se vê no tribunal. Virei para sair. Marcelo segurou meu braço. Mãe, espera, a gente pode resolver agora. Olhei para a mão dele no meu braço. Ele soltou. Não, agora é tarde. Vocês tiveram anos para me tratar bem, escolheram me tratar mal. Agora eu escolho me proteger. Abri a porta. Saí. Desci os 3 degraus. Ouvi Marcelo me chamando. Mãe, mãe, volta! Não voltei. Passei pelo portão. Fechei atrás de mim. Caminhei pela calçada. O sol estava mais fraco agora. Fim de tarde. Respirei fundo. Senti o ar enchendo meu peito. Leve, limpo. Não era vitória ainda, mas era dignidade. E era minha. 5 dias depois, Dr. Roberto me ligou. Dona Vera, eles aceitaram. Sentei na cadeira da cozinha. Respirei. Aceitaram tudo? Tudo. 132 mil. Acesso livre ao Gabriel, sem restrições. Eles vão assinar o acordo na sexta. Fechei os olhos. Não era alívio só. Era justiça. Sexta-feira, voltei ao escritório do Dr. Roberto. Marcelo e Cristiane estavam lá, sentados, separados. Ele olhava para o chão, ela para o celular. Entrei, sentei, não cumprimentei ninguém. Dr. Roberto colocou os papéis na mesa. 3 vias. Explicou cada cláusula. Marcelo assinava, olhava para mim, desviava. Cristiane assinou sem olhar para ninguém. Quando chegou minha vez, peguei a caneta. Assinei. Firme, sem tremer. Pronto. O valor vai ser transferido em até 15 dias. A venda do apartamento pode prosseguir assim que o pagamento for confirmado. Levantei. Peguei minha via do contrato. Guardei na bolsa. Marcelo levantou também. Mãe! Olhei para ele. Eu sei que não tem mais volta. Eu sei que eu estraguei tudo. Mas eu queria que a senhora soubesse que eu sinto muito. Eu sei que você sente, mas sentir não apaga o que foi feito. Eu sei. Virei para sair. Ele falou de novo. A senhora vai vir ver o Gabriel? Parei. Olhei para trás. Vou, mas agora com respeito, não como empregada, não como babá, como avó. Ele assentiu. Cristiane não falou nada. Saí. Voltei para casa. Cheguei, abri a porta, coloquei a bolsa no sofá, sentei. Fiquei ali, quieta, sentindo. Não era felicidade, não era tristeza, era paz. 15 dias depois, o dinheiro caiu na conta. 132 mil reais. Olhei para o extrato, li 3 vezes. Não era só dinheiro. Era o reconhecimento de que eu tinha valor, de que o que eu fiz importou. 2 meses depois, me mudei. Apartamento pequeno, 1 quarto, sala, cozinha. Mas era meu, comprado à vista, sem financiamento, sem fiador, sem depender de ninguém. A Sônia me ajudou com a mudança. O seu Antônio carregou 2 caixas. A dona Edna levou o bolo. Vizinhos simples, mas presentes. Marcelo me ligou algumas vezes. No começo eu não atendia. Depois comecei a atender. Conversas curtas, educadas, distantes. Ele vendeu o apartamento. Comprou a casa, mandou foto. Não comentei, só disse que bom. Um dia, 3 meses depois do confronto, ele apareceu na minha porta, com o Gabriel. Mãe, eu trouxe ele para passar a tarde com a senhora, se a senhora quiser. Olhei para o meu neto. 2 anos, olhos grandes, sorriso no rosto. Oi, vovó. Peguei ele no colo, apertei. Senti o cheiro de criança, limpo, doce. Oi, meu amor. Marcelo ficou na porta, sem entrar. Eu busco ele às 6, tá bom? Tá. Ele foi embora. Eu e Gabriel ficamos. Fizemos pipoca, assistimos desenho. Ele dormiu no meu colo. Quando Marcelo voltou, o menino estava roncando baixinho. Obrigado, mãe. Não precisa agradecer.
Ele é meu neto. Isso virou rotina. Uma vez por semana, Marcelo trazia Gabriel. Eu cuidava, brincava, conversava, devolvia no fim do dia. Cristiane nunca veio. Não fez questão. Eu também não. Marcelo e eu não voltamos a ser o que éramos antes. Não volta. O que quebrou, quebrou. Mas a gente construiu algo novo, com limites, com respeito. Ele não me pede mais dinheiro. Eu não ofereço. Ele não me pede favor. Eu não fico esperando. A gente se fala, se vê. Mas diferente. 6 meses depois, comecei a frequentar um grupo de idosos aqui do bairro. Igreja pequena, reunião às quintas. Conversa, café, bolo. Gente simples, gente boa. Conheci a dona Alice. Viúva também, mesma idade. A gente se entendeu rápido. Hoje ela vem aqui, eu vou lá. A gente assiste novela junto. Reclama da vida. Ri. Voltei a costurar. Não para vender. Para mim. Faço colcha, toalha, pano de prato. Presente para quem eu gosto. A vida ficou mais simples, mais leve, menos gente, mas gente certa. Tem dia que eu penso em tudo o que aconteceu. Na humilhação, na dor, no confronto. E eu não me arrependo. Porque se eu tivesse abaixado a cabeça, se eu tivesse deixado, eu teria perdido mais do que dinheiro. Eu teria perdido eu mesma. Hoje eu sei o meu valor. Sei que não sou descartável. Sei que respeito não é favor, é direito. Mãe ama, mãe protege, mãe dá. Mas mãe também é gente. E gente merece dignidade. Se você está passando por algo parecido, escuta. Você não está errado em se proteger. Você não é egoísta por colocar limites. Você não é mau filho, mau pai ou má mãe por exigir respeito. Família é importante. Mas família que machuca não é sagrada, é tóxica. E você tem o direito de se afastar, de se proteger, de recomeçar. Eu recomecei aos 68 anos, com pouco dinheiro, com pouca gente, mas com muita paz. E se eu conseguir, você também consegue. Não importa a idade, não importa quanto tempo você aguentou, não importa quantas pessoas vão te julgar. O que importa é que você olhe no espelho e reconheça quem você vê. Eu me reconheço agora. E está tudo bem. Se essa história te tocou, comenta aqui de qual cidade você está assistindo. E fica comigo para os próximos vídeos que vão aparecer aí na tela. Alguém pode precisar ouvir isso hoje.